Tô tendo que refazer o vídeo aqui, porque o vídeo que eu fiz de 6 minutos não foi. Eu pensei que estava gravando, não gravou, eu mandei de 1 minuto e meio. Não era isso que eu queria passar para vocês. Abre a sua Bíblia aí, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte, que nós devemos ser irrepreensíveis em corpo, alma e espírito, alinhados. Interessante que, além de alinhado, precisamos ser santificados no corpo, na alma e espírito. Então isso é um dos textos mais nítidos que a Bíblia nos mostra sobre o que somos. Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E dentro dessa tricotomia é importante a gente cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito, que são coisas completamente diferentes uma da outra, porém que se encaixam perfeitamente em uma junção perfeita de Deus. E aí, quando a gente fala de corpo, a gente está falando da nossa saúde. Nós estamos falando daquilo que é uma matéria, mas importante para sustentar a alma e importante para sustentar o espírito. Porque não adianta eu ter um lindo chamado, um propósito de vida, eu ter uma herança e para tomar conta. Não adianta eu ter um lindo propósito do que eu tenho para fazer com Deus se eu não tiver saúde para executar esse propósito. Está compreendendo? Então é importante que o meu corpo, a minha saúde esteja bem. Atividade física, beber água, tudo aquilo, exames periódicos, tudo que a gente precisa fazer para manter uma saúde legal. Quando a gente fala de alma, a gente está falando do centro das nossas emoções, né? Nosso intelecto, nossos sentimentos, né? As situações que nos atravessam, que muitas vezes tiram a gente do sério, as tomadas de decisões, tudo isso está no centro das nossas emoções, que está relacionado também à nossa alma. Quando a gente fala em espírito, nós estamos falando naquele sopro que o Pai, né, depositou sobre nós para que ele se comunicasse conosco através do espírito. Imagina se Deus ia se comunicar conosco através da carne, do corpo, através da nossa alma, nosso centro de emoções, ser humano, tudo que passa, tudo que vê, atravessando para a vida dele. Não ia dar, né? Então Deus vai lá e coloca um código dentro de nós, o teu espírito, que através daí ele se comunica conosco. E aí esse texto está dizendo que em tudo isso devemos ser santos, estar santificando. Em tudo isso devemos ter um compromisso com Deus, com a nossa vida de forma completa. Ou seja, a nossa vida pode ser sim uma adoração ambulante. Aonde quer que você passe, aonde quer que você esteja, sejamos uma adoração a Deus. Por quê? Muitos têm entendido que a adoração é dentro de um quadrado, com alguém ali ministrando uma palavra, ou um ministro de louvor, ou né, um corinho de fogo, seja o que for, dentro de um templo, e não é. A adoração, sejamos nós adoradores em espírito e em verdade. Sejamos nós alguém que busca pela santificação da nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, nas tomadas de decisões, nas nossas negociações, junto às empresas que trabalhamos, junto às empresas para a qual trabalhamos, nas nossas relações familiares, conjugais, que sejamos um exemplo de adoração. É possível? Claro que é possível. Se não fosse possível, a Bíblia não estaria nos conduzindo, nos orientando, nos termos um propósito em santificar nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E entenda, quando nós estamos nesse entendimento, né, de santificação, de busca, de alinhar, né, a nossa vida, de dosar a nossa vida de forma equilibrada, para que a gente dê tempo ao nosso corpo, dê tempo à nossa alma e dê tempo ao nosso espírito. Isso tudo é importante para que haja um equilíbrio espiritual na nossa vida e nas nossas decisões, porque isso vai implicar em quê? Portas abertas. Isso vai implicar na bênção de Deus sobre a nossa vida. Isso vai implicar na bênção do Senhor sobre o que Ele tem conosco. Ou seja, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade de Deus é feita na nossa vida, é mantida na nossa vida, quando nós estamos alinhados a Ele. Ou seja, Tessalonicenses 5:23. Santifique o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Alinhe o seu corpo, a sua alma e o teu espírito naquilo que é agradável aos olhos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida melhor, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida onde as pessoas vão olhar para você e vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que realmente tem em si
a palavra de Deus como base, como regra, como propósito. Então seja justo nas suas negociações, seja justo nos seus relacionamentos, cumpra com a sua palavra, cumpra com os seus deveres, seja alguém que o Senhor possa se agradar da sua responsabilidade para com aquilo que Deus tem te chamado a ser. Uma igreja alinhada, um homem alinhado, uma mulher alinhada, alguém que leva sobre si uma responsabilidade de ser identificado como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração, alinhe a sua vida, alinhe a sua alma, alinhe o seu espírito e alinhe o seu corpo, de forma que glorifique o nome de Deus. Não precisa passar perna em ninguém, não precisa fazer nada contra alguém, não precisa atropelar as pessoas para conseguir um lugar. Não, o que é teu está guardado em Deus. Então procure em Deus, que as portas vão abrir para a sua vida e o nome dele, do Senhor, vai ser glorificado. Deus te abençoe.